Fala, povo. Bom, é, essa semana a gente teve mais uma perda, tá? Com essa doença de câncer. Então, assim, a gente tá falando de Marcelo Rezende, só que a grande polêmica em torno da morte do Marcelo Rezende foi em torno do tratamento, tá? Ele optou por não fazer a quimioterapia e tentar métodos alternativos. Bem, minha opinião sobre isso. Marcelo Rezende tinha 1% de chance com o tratamento quimioterápico. Esse 1%, ele iria fazer o quê? Ele iria melhorar as condições de vida dele, tentar melhorar. No período que faz a quimio fica ruimzinho, mas depois ia dar uma melhorada para ele poder estender um pouco mais a vida. E muita gente criticou o porquê da opção dele. Eu acredito que além da fé que ele tinha da cura, eu acredito que ele tivesse na mente dele que se for para me debilitar com a químio, então eu vou tentar ver se esse câncer não me debilita. Eu acho que 1%, quando você está falando de 1%, você tem que dar essa liberdade para o paciente. Não só o de 1%, todo mundo pode escolher. Tanto é que é seguido o protocolo. O paciente tem que ser informado, tem que aceitar o tratamento, tudo isso, tá? Só que no caso dele, houveram muitas colocações maldosas. Eu cansei de falar, converso com minha família e falo, gente, dependendo do lugar que isso voltasse, se voltasse em mim, eu não sei se eu faria tratamento. Aí tá. Aí vamos falar assim, mas por que ele não tentou a fosfetanolamina? Nós temos aí uma polêmica enorme em torno da fosfo, pois falavam sobre a relação custo-benefício da pílula contra o câncer, que era um custo muito baixo, que poderia ser oferecido a toda a população mais carente, a toda a população, e era eficaz. Aí testes laboratoriais não imparciais foram lá e atestaram que não tinha efeitos, que isso, que aquilo. Ok. Vamos colocar assim. Se você tem 1% de chance e te surge um medicamento que diz assim, esse remédio vai fazer o seu próprio corpo combater essa doença. O que ele vai fazer? A quimioterapia, ela destrói células boas e células ruins. Ela não é inteligente o suficiente para ela só caçar as células ruins. E, teoricamente, a pílula contra o câncer, fosfetanolamina, ela faria, a sintética, ok? Ela faria o quê? Ela pegaria e lutaria diretamente com essas células que estão erradas, que estão com problema. E não destruiria as boas, o que daria mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida e mais condições da pessoa se curar. O que eu posso dizer? Você é contra, você é a favor? Eu sou a favor. Eu tenho que ser a favor. Eu tenho que ser a favor de qualquer tentativa de solução para esse problema cada vez mais grave que é o câncer. Eu não posso chegar e falar, se alguém chegar e falar assim, então largue a quimioterapia e vai fazer. Se aquela fosse a minha última esperança, ou se eu tivesse aqueles 1% do Marcelo Rezende, eu acho que é o que eu faria sim. De verdade.
Eu acho que a indústria farmacêutica ela é tão má nesse sentido, mas tão má que as pesquisas ou elas já estagnaram, ou ela já foi concedida, já tá lá a cura já, mas ninguém quer. Ninguém quer divulgar. Doença rende, meu povo. Doença rende. Quando você fala assim, ah, mas o governo dá tratamento gratuito. Alô? O governo tem que comprar. Tem que comprar os medicamentos. Caso, assim, tenha quebrado a patente e tudo mais, o governo vai ter que comprar a matéria-prima para fazer também. Então, assim, meu bem, há um jogo de interesses gigante. Há um jogo de interesses enorme. Qual é a diz pra mim, qual que é a proporção que atinge uma pessoa sem capacidade nenhuma de tratamento? Qual a proporção que ela atinge a nossa legislação? Os nossos juízes, acho que tem pilhas e pilhas de pedidos de liminar para poder tomar, para pacientes oncológicos poderem tomar essa pílula. Ah, Fernanda, esse é o método que vai curar? Eu não digo que vai curar, gente. Mas eu acredito que seja mais uma alternativa para quem esteja em fase terminal, para quem esteja já com um câncer metástico, para quem esteja com N pontos que a gente tem que dar uma olhada, tem que dar uma... Então, assim, eu vejo como uma possibilidade, ok? Eu vejo como pessoas esforçadas que pensaram no bem-estar de uma forma, no bem-estar dessas outras pessoas que sofrem com essa doença, de uma forma sem visar lucros exorbitantes. Eu penso em pessoas bem intencionadas. Eu penso em pessoas com esperança. Tipo, não esqueceram da gente. Então, olha lá, tem gente estudando sobre isso. Tem gente falando sobre isso. Tem gente buscando uma solução que seja acessível a todos nós. Eu me emociono para falar sobre isso porque é meio complicado. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, a primeira ideia que vem na sua cabeça é a ideia de morte. Então, quando você consegue pensar que você tem várias possibilidades mais para conseguir chegar ou numa qualidade de vida melhor, ou numa cura, não sei. Só que não dá para se falar sobre tratamentos contra o câncer sem citar essa esperança que surgiu para muita gente. E assim, eu não tô dizendo de ratos de laboratório que passaram, que perceberam os efeitos. Eu tô falando sobre pessoas como eu e outras pessoas que passaram pelo câncer e tiveram uma experiência com a fosfetanolamina em que teve uma melhora. E isso deve ser considerado. A gente não pode fingir que não existe. A gente não pode deixar uma pessoa... Não interessa se ela só tem efeito placebo, entende? Se você tem uma pessoa em fase terminal, libera essa pílula para essa pessoa. Pelo menos sentir que teve uma vitória. Sentir que teve uma opção. Acho que a gente lida com muito mais do que simplesmente a parte farmacêutica.
A gente lida com o psicológico, com o emocional. Só é efeito placebo. Porra, cara, que milagre que esse negócio faz no psicológico dessas pessoas, que bom. Vai lá, libera essa porra. Então, assim, desculpa se eu tô um pouco emocionada. Vamos encerrar o vídeo por aqui, porque